Bom dia, senhores acadêmicos. Estamos aqui mais uma vez gravando essa videoaula nesse momento diferenciado de pandemia para auxiliá-los naquilo que vocês estão recebendo à distância nessas aulas de EAD. A temática que vamos enfrentar hoje diz respeito à posse. É claro que nós vamos buscar trazer uma conceituação para esse intuito da posse, analisando as teorias regentes. Vamos também fazer uma análise da evolução histórica sobre a posse. Além disso, conhecer os dispositivos legais que estão aí no nosso Código Civil, os seus legitimados para aquisição, o momento que se extingue a posse. E de forma bem específica vamos trazer algumas modalidades de posse, fazendo uma análise acerca das qualificações doutrinárias que os grandes, notáveis civilistas apresentam nesse particular. A ideia que temos de posse inicialmente se dá no sentido de um instituto que as pessoas buscam no intuito de posteriormente chegar à propriedade. Então é preciso diferenciar de imediato, desanuviar essa questão de posse para propriedade. A posse apenas é um exercício de poder fático sobre determinada coisa com animus dominus, ou seja, como se fosse dono da coisa, né? Onde também afiguram-se alguns dos atributos da propriedade, que são o direito de ter, gozar, dispor e reivindicar. Isto é posse, segundo a teoria adotada pelo nosso Código Civil, que é a teoria objetiva de Ehring. Diferentemente de propriedade, que propriedade nós vamos entender que é um direito real, onde determinada pessoa tem o título, tem o domínio, tem a área delimitada e tem até a própria posse. A posse que se afigura ali no contexto da propriedade como um dos elementos, né? Que é o jus possidendi, né? Diferente do jus possessionis, que é essa posse exercida por alguém com a intenção de, com o passar do tempo, preenchendo os determinados requisitos, como posse mansa, pacífica, contínua, em determinado prazo, posteriormente requerer em juízo o título de propriedade por meio de uma ação de uso capião. Muito bem. Desanuviada essa questão inicial, nós vamos entender que a natureza jurídica da posse, em que pese opiniões em contrário, é um misto de fato e de direito. Nós vamos deparar com alguns autores que dizem que a natureza jurídica da posse é só fato, outros dizem é só direito. Não. Quando a gente começa a trabalhar o conceito de posse, nós vamos entendendo que nesse conceito de posse fica bem característico tanto a questão fática como a questão jurídica legal. Nós dissemos, portanto, que posse, segundo a teoria objetiva de Ehring, assimilada pelo nosso Código Civil, é o exercício fático de poder sobre determinada coisa, com algum dos atributos da propriedade, com animus dominus, mas como se fosse dono. Diferentemente dessa teoria de Ehring, nós temos a teoria subjetiva de Savigny, que define posse como exercício de poder sobre determinada coisa, com algum dos atributos da propriedade, onde também se tem o elemento fático, que está ali todo mundo vendo, presenciando, mas aqui fica bem evidenciado o aspecto subjetivo da teoria, que é com a intenção de obter a coisa para si. E a diferença sensível, portanto, da teoria objetiva de Ehring para a teoria subjetiva de Savigny situa exatamente que na teoria subjetiva nós temos esse aspecto subjetivo, com ânimos ou com a intenção
de obter a coisa para si. Já na teoria objetiva de Ehring, não. Aquele que está exercendo a posse age, atua sobre o patrimônio ou bem como se dono dele fosse. Daí a expressão animus dominus, ou seja, como se dono fosse da coisa. Observa-se que muitas vezes as pessoas perguntam: e por que então discutir a teoria subjetiva de Savigny quando a nossa legislação civil já adotou a teoria objetiva de Ehring? Vocês vão observar a importância no transcurso desse curso de direito das coisas, que lá adiante uma das formas de aquisição originária da proprietária é o usucapião. A usucapião leva em consideração exatamente esse tipo de posse exaltado pela teoria subjetiva de Savigny, onde a pessoa deixa evidenciado o ânimo, a intenção de obter a coisa para si. Então, feitas essas considerações preliminares, nós dissemos que a corrente majoritária civilista defende a ideia de que posse é um misto de fato e de direito, ou seja, a sua natureza jurídica é esse misto, que aglutina tanto aspectos jurídicos de direito, como aspectos fáticos. Para alguém dizer que está edificando, estruturando uma posse, é necessário que exista uma situação fática em que todos reconheçam essa circunstância. Daí o aspecto fático, tão importante. Há que se ter um corpus, que é o patrimônio, há que se ter um facto, é o fato evidenciado de alguém atuando sobre determinado patrimônio com a intenção de obtê-lo para si ou como se dono dele fosse, e os aspectos legais que reconhecem isso. Alguns dos atributos da propriedade estão delineados no artigo 1196 do Código Civil, e esses atributos são direito de ter, gozar, dispor e reivindicar. Eles sempre vão aparecer nas provas, na doutrina, como jus utendi, jus fruendi, jus abutendi e reivindicatio. Essas expressões em latim fazem sentido porque ficou ao encargo das ciências jurídicas manter viva a língua mãe, que é o nosso latim, e que a maioria das expressões nossas, dos nossos cognatos, prefixos e sufixos das nossas palavras e vocábulos, são adquiridos ou estruturados por meio da língua mãe, o latim. Então, por isso, o direito, enquanto ciência jurídica, ficou com esse encargo de manter vivo o latim por meio de suas expressões, regras principiológicas que nós vamos encontrar, a exemplo do jus utendi, jus fruendi, jus abutendi e reivindicatio. Quando alguém está exercendo uma posse, ele precisa de algum deles, não todos, porque se exercer todos eles não é mais posse, é propriedade. Então, por isso se diz o exercício de poder fático sobre determinada coisa, com determinado ânimo, exercendo algum dos atributos da propriedade, mas não todos, precisa ser todos. Se for todos, aí já não é mais posse, é propriedade. Depois então de compreendermos a natureza jurídica da posse, alguém pergunta: qual é o objeto da posse? O objeto da posse sempre serão bens patrimoniais, particulares, um bem que tenha esse caráter, valor patrimonial e que seja particular e que também possa se transmitir, vender, alienar. Então, no contexto da posse, nós não vamos encontrar bens públicos. Os bens públicos não podem ser objeto da usucapião, Eles não podem serem vendidos, alienados. Há uma proibição expressa. É claro que em algum momento, depois de algum desses bens serem desafetados, perder a sua característica de bem público, eles poderão ser alienados por meio de leilão ou praça pública, quem mais der. Mas antes disso, a ideia central é de que os bens públicos são inalienáveis, prescritíveis, não podem ser objeto de cessão de transmissão. E por isso mesmo esses bens também não podem ser objeto de posse, porque alguém vai construir uma posse com o propósito
de posteriormente preenchido os requisitos legais, como lapso temporal, essa característica de ser uma posse mansa, pacífica, não contestada, né? Ele, ao final, pleitear a propriedade por meio de um título, né, que o juiz poderá emitir numa sentença de ação de usucapião. Então, os bens objetos de posse são os bens que têm valor patrimonial, que podem ser transmitidos, né, que podem ser objeto de venda, de cessão, e que sejam particulares. Nós vamos observar, por exemplo, que o ar que se respira, mais que se tenha a importância do oxigênio, principalmente nesse período de pandemia que estamos vivendo, mas se ele não estiver acondicionado, não pode ser objeto. O sentimento, o amor, a paixão, isso fica muito bonito dizer em poesia. Alguém tem posse do seu coração? Pode não. Esses bens fora do comércio, né? Esses bens que nós chamamos de também personalíssimos, que não são objeto de transmissão de venda, não podem ser objeto de posse, e nem tampouco os bens públicos, né? Então, só os bens que tenham valor patrimonial, né? Que tenham esse caráter patrimonial, que tenham alguma expressão de valor patrimonial e que sejam particulares. Nós vamos observar, curiosamente, que no tocante a esses bens objeto da posse, nós teremos aí algumas doutrinas que discutem a quase posse. E a quase posse se diz respeito a uma modalidade bem conhecida como os direitos autorais. Você não pode tocar nem tangenciar o direito autoral, mas ele tem um valor patrimonial. E por isso a ficção jurídica criou isso com esse título de quase posse. Porque falta esse elemento, né, de tangenciar, de poder ali tocar e reconhecer o direito patrimonial nesse sentido. Então, ao invés de chamarem de posse, os doutrinadores terminam por elucidar que seria uma quase posse. Além de posse também, e quase posse, nós reconhecemos a composse, que é o exercício simultâneo de mais de uma pessoa que estão exercendo aí a posse sobre determinado bem, simultaneamente, né? Nós vamos encontrar que 2 ou 3 irmãos estão lá na zona rural, ali já fizeram cerca, estão fazendo plantação conjuntos para depois pleitearem judicialmente a usucapião sobre aquela área que exerceram de forma concomitante, conjunta, coletiva, e o nome disso chama-se composse. Curioso no aspecto da composse é que quando se tem uma situação dessa de composse, qualquer dos compossuidores, dos condôminos, sozinho poderá defender a coisa inteira em nome dos demais. Mas não pode promover uma defesa excluindo os direitos dos demais compossuidores. Muito importante isso. E a finalidade do direito que nós estamos estudando sobre a posse é a pacificação social. Porque à medida que as pessoas conhecem os requisitos, as exigências legais, pressupostos, procedimentos para a aquisição da posse, ele vai lutar, buscar os mecanismos legais para adquirir a posse, onde ele vai poder trabalhar, quem sabe morar, abrigar sua família, e com isso vai evitar um conflito que nós estamos vendo até hoje em muitas margens da sociedade brasileira, grupamento de pessoas que ostentam um título de sem terra e, de outro lado, uma agremiação política, MST e assim por diante, ali à margem das rodovias, estão grilando terras, fazendo invasões de terra, aduzem que estão agindo dessa forma porque o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, não tem feito as desapropriações necessárias para os posteriores assentamentos das famílias, para que elas possam ter moradia, trabalho, possam impulsionar o desenvolvimento social, econômico, cumprindo a função social da propriedade, porque a posse é esse reflexo da propriedade.
Nós falávamos inicialmente que a posse é um dos elementos da propriedade. Ou seja, a posse está dentro da propriedade, mas a propriedade não está dentro da posse. E essa posse que nós reconhecemos dentro da propriedade chama-se jus possidendi. A posse que nós estamos discutindo aqui chama-se ius possessionis, aquela posse que está sendo estruturada individualmente para, com o passar do tempo e preenchendo os requisitos legais, o autor dela, o detentor, o possuidor, possa ingressar em juízo pleiteando o título, que certamente será de uma propriedade ao final do preenchimento desses requisitos. Muito bem, depois de tratado dessas questões preliminares que envolvem a teoria geral da posse, na sua conceituação, na sua natureza jurídica, da sua finalidade de pacificação, do seu bem objeto, que são os bens patrimoniais, né, disponíveis, tangenciáveis, nós vamos começar a falar um pouco sobre a qualificação doutrinária da posse. O Código Civil traz alguma dessas modalidades de posse, assim como o Código de Processo Civil, e outras tantas nós vamos encontrando na doutrina, na jurisprudência, que aí vão afigurando para nos auxiliar nesse particular. O Código Civil destaca que uma posse será justa quando ela não for clandestina, precária ou violenta. E por sua vez será injusta a posse quando for o oposto disso. Quando uma posse for clandestina, precária ou violenta, ela será injusta. Essa é a definição presente aí dentro dos próprios dispositivos do Código Civil. Mas quando começa a se trabalhar a questão de posse justa e injusta, cabe analisar esses vícios de clandestinidade, precariedade ou violência existentes no contexto da posse injusta. Observem os senhores que por muito tempo eles foram tratados como se fossem os vícios da posse. Eles são vícios, mas vícios especiais, específicos, porque além deles, sobre a posse também abate os vícios gerais do negócio jurídico, a exemplo do erro, dolo, lesão, estado de perigo, fraude contra credores e simulação. Nada impede que esses outros vícios também possam incidir sobre esta ação de estruturação na posse, né? Então, os vícios especiais continuam sendo a clandestinidade, precariedade e violência. A doutrina civilista terminou relacionando esses vícios a alguns tipos penais do nosso Código Penal. A violência estaria relacionada com o crime de roubo, artigo 157. A clandestinidade está relacionada ao crime de furto, artigo 155 do Código Penal, né? E a precariedade estaria relacionada ao crime de apropriação indébita do nosso Código Penal. Esses vícios, o de violência, quando há transgressão, quando se arrebenta portas, janelas, corta cercas, tira aí parte do bem, do objeto, com transgressão e com violência, nós vamos entender aí que está nesse vício que tem essa vinculação direta ao artigo 157 do nosso Código Penal, a violência. De outro lado, a clandestinidade está relacionado com essas práticas, ações subreptícias, ocultas, escondidas, né? Aproveitou, acolheu o ensejo da ausência do dono do bem, do imóvel, para ali começar a construir a sua posse. Os autores civilistas nos salientam que esses vícios de clandestinidade violenta, eles se reputam, se caracterizam desde o início da posse. E se eles não foram arguídos em tempo oportuno, eles vão se convalidar. De outro lado, o vício
precariedade, que está relacionado com a falta de título, ausência de título, ou, havendo título, ele sendo fraudulento, esse tipo de vício só se reputa caracterizado ao final dos atos, com a consumação da posse, quando então o autor ou quem está pleiteando isso, ou o juiz, vai analisar que tipo de título existe, se existe ou não, e se ele realmente é fraudulento. A doutrina civilista, portanto, orienta que esse tipo de vício, da precariedade, ele, por tratar-se do abuso de confiança, só se caracteriza ao final dos atos, e se não for arguído, ele não se ratifica. Então é importante a gente olhar esses vícios aí. O legislador, para desanuviar essas questões de achar que os únicos vícios que incidem sobre a posse seria a clandestinidade, precariedade e violência, ele trouxe um dispositivo no Código Civil dizendo que aquele que possui justo título presume ter uma posse de boa-fé. Mas essa presunção é uma presunção iuristante, que admite prova em contrário. Portanto, mesmo tendo o justo título que se presume de boa-fé, ainda poderá existir sobre esse justo título, que está ornado dessa boa-fé, outros vícios, como erro, dolo, lesão, estado de perigo, fraude contra devedores. Por isso diz que essa presunção ela é iuris tanto, admite prova contrária, não aquela presunção jure et jure, que não admite discussão ou prova em contrário. Muito bem, sequenciando as nossas análises sobre as qualificações doutrinárias sobre a posse, nós ainda vamos encontrar aí no contexto da legislação, no bojo do Código Civil, a posse de boa-fé e a posse de má-fé. O legislador afirma que uma posse de boa-fé é aquela em que o seu detentor, autor, o terceiro que está criando ela em nome de outra pessoa para ser ratificado posteriormente, não conhece os vícios ou impedimentos para a sua aquisição. Alguém pergunta assim, nossa, é difícil. Como é que a pessoa está fazendo, estruturando uma posse sobre determinado patrimônio que sabe que tem valor e que ali certamente teria alguém que é dono, que é proprietário disso, que ainda quer reaver esse patrimônio, né? São discussões que vão aparecer, mas se essa pessoa comprovar, seja esse autor, possuidor, detentor, que está exercendo essa posse sem conhecer os impedimentos ou vícios para a sua aquisição, para a legislação civilista, essa será uma posse de boa-fé. De outro lado, a posse de má-fé será aquela em que o autor, o titular dessa posse, o detentor, o terceiro que está estruturando ela, mesmo conhecendo os vícios ou impedimentos para a sua aquisição, insistiu em estruturá-la. Conhece aqui no nosso país aquela expressão do jeitinho brasileiro, ó, quem sabe dá certo, né? Mas nós vamos observando que o legislador ele fecha as portas para este que atua de má-fé em relação ao patrimônio alheio, no sentido de edificar ou estruturar e ter reconhecido essa posse. Alguém age de má-fé quando age de forma desleal, desonesta. E as repercussões ruins nesse sentido, para aqueles que estão agindo nesse sentido, se dá, por exemplo, nos efeitos que o legislador trouxe em relação à posse de boa-fé e à posse de má-fé. Aquele que estava exercendo a posse de boa-fé, quando o reivindicante, e quem é o reivindicante? O proprietário. Aquele que possui o domínio quer reivindicar o que é seu agora. Ele descobriu que alguém está fazendo uma posse, mas que não preencheu os requisitos legais ainda para adquirir o título dessa posse judicialmente numa ação de usucapião. Então ele vem por meio de uma ação reivindicando o seu direito. Mas quando ele reivindica
aquele que é o autor da posse, se provar que estava de boa-fé, ele tem alguns direitos. Por exemplo, ele tem direito a ressarcimento pelas benfeitorias necessárias, úteis, voluptuárias. E mais do que isso, enquanto não receber o valor das indenizações, ele pode fazer a retenção do bem objeto dessa posse, até que receba. Alguém ainda pergunta assim: o que seriam essas benfeitorias necessárias e voluptuárias e úteis? Na parte geral do Código Civil, que vocês estudam lá no finalzinho, quando falamos dos bens principais e acessórios, ali entre os artigos 90 a 100, nós vamos encontrar as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. As benfeitorias necessárias, aquelas que têm por finalidade guardar, conservar e proteger a coisa. As benfeitorias úteis, de outro lado, são aquelas que trazem melhoramentos à coisa. E as benfeitorias voluptuárias são aquelas de mero deleite ou embelezamento. Se o autor da posse estava de boa fé, no tocante às benfeitorias necessárias e úteis, se não recebidas, não indenizadas, ele pode fazer retenção da coisa. No tocante às benfeitorias voluptuárias, surge para ele a proposta de fazer o levantamento da coisa, se possível for, sem detrimento ou descaracterização do bem objeto da posse, ou se por outra via não buscou ou quer optar pela reparação desses danos. Mas por essas benfeitorias voluptuárias, caso ele não receba a indenização, ele não tem direito de fazer a retenção. Cabe ainda a este autor da posse de boa-fé, aquele que desconhecia os vícios e impedimentos para a aquisição da posse, direito aos frutos colhidos. De repente ele estava lá, numa área na zona rural, e plantou laranjas, frutíferos diversos, banana, abacate, e ali já tinha colhido parte desses frutos que estavam maduros e são considerados, portanto, os frutos maduros, frutos colhidos. Ele tem direito a esses frutos colhidos. Mas no tocante aos frutos pendentes ou antecipados, ele tem que devolver ao reivindicante. O que seriam os frutos pendentes ou antecipados? Pendentes que estão verdes, ligados ainda à matéria pelo talo, né? E os antecipados, aqueles que foram colhidos antecipadamente na condição de verdes ainda, que não estavam maduros. Além dos frutos das benfeitorias, esse autor da posse de boa-fé tem direito também a uma indenização pela produção e custeio que ele teve, por exemplo, em relação a esses frutos pendentes que estão ali verdes. Foi ele que plantou a área, foi ele que tratou de alguma forma, que fez cercado. Então, por essa produção e custeio, ele também tem direito à indenização. E esse autor da posse de boa-fé, quando o reivindicante vem buscar o que é seu, por direito, de direito, ele também ainda tem direito de fazer compensação. O que seria essa compensação? Digamos que ele tem direito de receber indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, mas de outro lado ele tem que devolver para o reivindicante os frutos pendentes ou colhidos antecipadamente. Então ele pode fazer uma compensação entre esses valores dos frutos pendentes, colhidos antecipadamente, com aquilo que teria que receber de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis do reivindicante. Por fim, cabe analisar, nesse contexto do autor da posse de boa-fé, que se porventura esse bem objeto dessa posse perecer-se, deteriorar-se sem a sua culpa, ou por questão de caso fortuito ou força maior, que agora estão na mesma perspectiva na legislação, se ele realmente não deu causa ou culpa, ele não está obrigado a reparar ou indenizar. E a última observação nessa relação do reivindicante com o autor da posse de boa-fé diz respeito
ao valor, aos valores que ele vai quitar as indenizações que tem direito o autor da posse de boa-fé. Ele deve efetuar o pagamento das coisas no preço atual de mercado e não no preço das coisas como se encontram atualmente. Nós falávamos no início que o legislador fecha as portas para aquele que estrutura uma posse de má-fé, ou seja, de forma desleal, desonesta, mesmo conhecendo os impedimentos legais, ele teimosamente foi lá e estruturou a posse de má-fé, baseado naquele silogismo popular: quem sabe dá certo, não vai dar certo. O legislador fecha a porta para esse tipo de procedimento quando nós analisamos que o reivindicante, ao buscar de volta o seu bem, o seu patrimônio, onde alguém está exercendo uma posse de má-fé, terá reduzidas obrigações para com ele. Por exemplo, o reivindicante será obrigado apenas a indenizar as benfeitorias necessárias ao autor da posse de má-fé. E mesmo se não indenizar, esse autor da posse de má-fé não tem o direito de reter a coisa pela falta de pagamento dessa indenização pelas benfeitorias necessárias. No tocante às benfeitorias úteis e voluptuárias, o reivindicante não está obrigado a nenhuma delas no tocante à indenização e, por sua vez, de má-fé, também não poderá fazer a retenção da coisa objeto da posse pelo não recebimento das benfeitorias voluptuárias e úteis. As voluptuárias ele também não pode fazer o levantamento delas. Observe os senhores que no tocante aos frutos colhidos, pendentes ou antecipados nessa posse de má-fé, o autor dela não tem direito a qualquer indenização. E por fim, há algo muito penoso para esse autor da posse de má-fé. Se porventura o bem objeto dessa posse de má-fé perecer-se ou deteriorar-se, mesmo sem culpa do autor dessa posse que estava na condição de má-fé, ele é obrigado a indenizar ao reivindicante, salvo se de qualquer modo ele provar que